Por que o tempo é precioso? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5:16. O tempo é precioso pelos seguintes motivos. 1. Porque uma eternidade feliz ou miserável depende do bom ou mau uso dele. As coisas são preciosas em proporção à sua importância ou ao grau em que dizem respeito ao nosso bem-estar. Os homens atribuem o mais alto valor às coisas das quais são sensíveis, principalmente o interesse deles. E isso torna o tempo extremamente precioso, porque nosso bem-estar eterno depende do bom uso dele, de remirmos e aproveitarmos ele. De fato, nosso bem-estar neste mundo depende do seu aproveitamento. Se não aproveitarmos o tempo, estaremos em perigo de chegar à pobreza e desgraça. Mas com um bom uso, podemos obter as coisas que serão úteis e confortáveis. Mas o tempo está acima de todas as coisas preciosas, pois nosso estado através da eternidade depende disso. A importância do bom uso do tempo, em outras contas, está subordinada a isso. Ouro e prata são considerados preciosos pelos homens, mas eles não têm valor para ninguém em si mesmos. O valor está apenas porque com eles o homem tem a oportunidade de evitar ou remover algum mal, ou de se possuir algum bem. E quanto maior o mal que qualquer homem tem vantagem de escapar, ou o bem que ele tem vantagem em obter, por qualquer coisa que possua, tanto maior é o valor dessa coisa para ele, seja ela qual for. Assim, se um homem, por qualquer coisa que ele possua, possa salvar sua vida, a qual ele deve perder sem ela, ele considerará aquilo pelo qual ele tem a oportunidade de escapar de um mal tão grande como a morte, por exemplo, ser algo muito precioso. Por isso é que o tempo é extremamente precioso, porque temos a oportunidade de escapar da miséria eterna e de obter bênção e glória eternas. Nisto depende nossa fuga de um mal infinito e nossa realização de um bem infinito. 2. O tempo é muito curto, o que é outra coisa que o torna muito precioso. A escassez de qualquer mercadoria ocasiona aos homens um valor mais alto, principalmente se for necessário e não puderem ficar sem ela. Assim, quando Samaria foi sitiada pelos sírios e as provisões eram extremamente escassas, uma cabeça de burro foi vendida por 80 moedas de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por 5 moedas de prata, como está em 2 Reis 6:25. Portanto, o tempo é o que mais deve ser valorizado pelos homens, porque toda uma eternidade depende disso e temos pouco tempo. Depois de alguns anos, seguirei o caminho de onde não voltarei. Jó 16:22. Meus dias são mais rápidos do que um corredor. Eles passaram como navios velozes, como a águia que se apressa para a presa. Jó 9:25 e 26. Nossa vida, o que é? É apenas um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Tiago 4:14. É apenas um momento e então a eternidade. O tempo é tão curto e o trabalho que temos que fazer nele é tão grande que não temos tempo a perder. O trabalho que temos que fazer para preparar a eternidade deve ser feito a tempo, ou nunca poderá ser feito, e é considerado um trabalho de grande dificuldade e esforço, e, portanto, aquele para o qual o tempo é mais necessário. 3. O tempo deve ser estimado por nós como muito precioso, porque somos incertos da sua continuidade. Sabemos que é muito curto, mas não sabemos quão curto é. Não sabemos o quão pouco resta, seja um ano, ou vários anos, ou apenas um mês, uma semana, ou um dia. Todos os dias temos dúvidas se esse dia não será o último, ou se devemos ter o dia inteiro. Não há nada que a experiência mostre mais do que isso. Se um homem dispusesse de pouca provisão para uma jornada ou uma viagem, e ao mesmo tempo soubesse que, se sua provisão falhar, ele deve perecer pelo caminho, valorizaria ainda mais o que tivesse. Quanto mais homens premiariam seu tempo se soubessem que tinham apenas alguns meses ou alguns dias a mais para viver. E certamente um homem sábio valorizará mais seu tempo, pois não sabe quanto ele tem. É o caso de multidões atualmente no mundo, que atualmente desfrutam de saúde e não veem sinais de se aproximar da morte.
Muitas dessas, sem dúvida, devem morrer no próximo mês, muitas na próxima semana, sim, muitas provavelmente amanhã e alguns esta noite. Todavia, essas mesmas pessoas não sabem nada e talvez não pensem, e nem eles nem seus vizinhos podem dizer que é mais provável que sejam tirados do mundo do que outros. Isso nos ensina como devemos valorizar nosso tempo e quão cuidadosos devemos ser para não perdermos nada dele. 4. O tempo é muito precioso, porque quando é passado, não pode ser recuperado. Há muitas coisas que os homens possuem, e se elas se separam dele, podem obtê-las novamente. Se um homem se separou de algo que tinha, sem saber o valor disso ou a necessidade que deveria ter disso, ele muitas vezes pode recuperá-lo, pelo menos com dores e custos. Se o homem foi pego em um mau negócio, trocou, vendeu algo e depois se arrepende, ele pode obter uma liberação e recuperar o que havia se perdido. Mas não é assim com relação ao tempo. Uma vez que se foi para sempre. Nem dores, nem muito custo irá recuperá-lo. Embora nos arrependamos tanto do que deixamos passar e não aproveitamos enquanto tínhamos, não terá sentido prático. Cada parte dele é sucessivamente oferecida a nós, para que possamos escolher se a tornaremos para nosso proveito ou não. Mas não há demora permitida. Ele não nos aguardará para ver se cumpriremos ou não a oferta dele. Mas se recusarmos, ele será imediatamente retirado e nunca mais será oferecido. Quanto à parte do tempo que se foi, por mais que tenhamos negligenciado aproveitá-lo, ele está fora de nossa posse e fora de nosso alcance. Se vivemos 50, 60 ou 70 anos e não remirmos ou aproveitarmos nosso tempo, isso não pode ser mudado. Está eternamente perdido para nós. Tudo o que podemos fazer é melhorar o pouco que resta. Sim, se um homem gastou toda a sua vida, mas em momentos não remidos ou aproveitados, tudo que se foi perdido, e apenas esses poucos momentos restantes podem ser remidos. E se todo o tempo de um homem se for, estará tudo perdido. É irrecuperável. A eternidade depende da remissão ou aproveitamento do tempo. Mas quando o tempo da vida se esgota, quando a morte chega, não temos mais nada a ver com o tempo. Não há possibilidade de obtê-lo, restaurá-lo ou de outro espaço de tempo para nos preparar para a eternidade. Se um homem perder todos os seus bens mundanos e se tornar falido, é possível que sua perda seja compensada. Ele pode ter outra propriedade e bens tão bons quanto o que perdeu. Mas quando o tempo da vida se for, é impossível que possamos obter outro tempo. Toda oportunidade de obter o bem-estar eterno se foi total e eternamente. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5:16.